Se você entendeu tudo isso, agora eu quero convidar vocês para a gente entender o livro do profeta Oséias. Quando você lê o capítulo 5 do profeta Oséias, você vai ver que durante todo esse capítulo, Deus está trazendo ali repreensões às duas casas de Israel, que nos dias de Oséias estavam divididas, que era o reino do norte, chamado de a casa de Efraim, a casa de Israel, ou a casa de José, Jacó, ou também o reino do sul, que vai ser chamado de a casa de Judá, ou reino do sul. Então você tinha ali as duas casas de Israel, as 10 tribos ao norte e as 2 tribos ao sul. Oséias, quando está profetizando e repreendendo as duas casas de Israel, Efraim e Judá, ele escreve lá pelas tantas o seguinte, bem no finalzinho do capítulo 5. Lembrando que o capítulo 5 e 6 é uma mesma carta, não havia divisão de capítulo. Então é o mesmo assunto. Eu vou ler para vocês o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6, porque lembrando, a Bíblia não tinha divisão, é o mesmo contexto. Olha o que é dito no final do capítulo 5, onde Oséias estava repreendendo Efraim e Judá. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Irmãos, só para vocês entenderem o que Jesus estava falando, quando ele fala de Judá e Efraim, você tem que ter em mente que são figuras que apontavam para judeus e gentios. Os judeus que não se contaminaram com outras nações e as 10 tribos que se misturaram entre os gentios. Então Deus estava querendo deixar uma profecia apontando para judeus e gentios. Da mesma forma, quando Jeremias profetiza a nova aliança para a casa de Judá e a casa de Efraim, você vê que no Novo Testamento ela se cumpre com judeus e gentios, você vai perceber que essa profecia de Oséias, ela também estava falando por meio de figuras para judeus e gentios. Então, olha o que você vai perceber agora. Da mesma forma, essa profecia de Oséias, ela também tem o mesmo contexto. Deus está usando as duas casas de Israel, Judá e Efraim, para falar profeticamente de judeus e de gentios. E olha só que interessante, porque para Efraim, ou seja, apontando para os gentios, serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá, ou seja, os atuais judeus, né? Eu os despedaçarei e ir-me-ei embora. Olha só o que essa profecia está anunciando para a primeira vinda de Cristo. Jesus estava dizendo que ele viria e ele iria quebrar com todo esse sistema que existia nos dias de Jesus, essa separação entre judeus e gentios, ia denunciar o pecado do povo, mostrar todo o erro, mostrar como o povo havia se distanciado da verdadeira lei de Deus e estava preso a tradições humanas, a coisas carnais, a corrupção daquele tempo. Jesus estava dizendo por meio do profeta Oséias, eu vou vir e eu vou despedaçar e tudo isso que está errado. E ele diz assim, como um leão, eu vou fazer isso tanto com Efraim, apontando para os gentios, como com Judá, apontando para os judeus. Tanto com os de perto como os de longe. Ele diz, eu vou vir, eu vou ser como um leão e eu vou despedaçar. Depois ele diz, então eu ir-me-ei embora. Olha aqui, está exatamente aqui no verso 14. Então eu ir-me-ei embora. Eu arrebatarei e não haverá quem o livre. O que significa isso, irmãos? Quando Jesus vem, Jesus morre, ele ressuscita e ele ascende ao céu. Jesus vem, faz tudo o que ele tem que fazer e depois ele vai embora. Perceberam? Ele volta para o Pai. Só que olha o verso 15 do capítulo 5, quando ele está profetizando para Judá e Efraim, ou seja, para judeus e gentios. Olha o que é dito no verso 15. Eu irei e voltarei ao meu lugar, até que reconheçam os culpados e busquem a minha face. E estando eles angustiados, estando eles aflitos, de madrugada me buscarão. Aqui é um contexto muito profético para o tempo do fim, porque Jesus estava dizendo, eu vou vir como um leão,
né? E eu vou despedaçar todo esse sistema que há entre gentios e entre judeus. Eu vou mudar o mundo. Ele diz, mas então, ele diz, eu ir-me-ei embora. Porém, ele diz, eu irei e eu voltarei para o meu lugar até que reconheçam que são culpados e até que busquem a minha face. E então, quando eles estiverem angustiados, quando eles estiverem passando por uma grande aflição, por uma grande angústia, eles me buscarão. Perceba que o profeta Oséias aqui, ele está dizendo que Jesus viria como um leão para Efraim e para Judá, para gentios, mas também para judeus. E que Jesus despedaçaria com todo o sistema. Depois ele iria embora, mas ele iria e voltaria para o seu lugar. É o que Jesus fez. Ele veio e depois ele voltou ao céu. Ele ressuscitou e ascendeu à destra de Deus. Só que Oséias, no capítulo 5, ele termina o capítulo profetizando. Eu vou ir de volta para o meu lugar até que eles reconheçam as culpas e busquem a minha face. E estando eles angustiados, de madrugada eles vão me buscar. O que o profeta está dizendo aqui? Que depois de Jesus ascender aos céus, voltar para o seu lugar, o povo passaria por um estado de angústia, uma grande aflição, uma grande tribulação. Percebeu? E então o povo reconheceria as suas culpas, buscaria a face do Senhor de madrugada. Todos esses termos são proféticos. Por quê? Porque, embora o texto aqui no capítulo 5 ainda não nos fale qual é o espaço de tempo entre o período que Jesus voltou para o seu lugar, para o céu, e o período que vai demorar até o povo realmente passar por essa grande tribulação e reconhecer a sua culpa e buscar a face do Senhor, você vai perceber que isso vai ficar mais claro agora no próximo capítulo. No capítulo 5, o texto está revelando para nós, vai haver uma grande angústia, o povo vai se arrepender e vai voltar a buscar o Senhor de madrugada. Esse termo de madrugada está apontando para a última hora, está apontando para a grande tribulação, para a vinda de Cristo. Está apontando para a parábola das 10 virgens, né? Lembra? Chegou a meia-noite, ouviu-se o grito, o noivo está voltando, o noivo está chegando. E não é isso que está sendo tratado aqui no profeta Oséias? Um marido que foi traído pela sua esposa, mas que está dando agora o perdão e voltando a se reconciliar. Você vai ver que é isso que está acontecendo. Agora, no livro do Apocalipse, você vai ver, na verdade, o casamento da noiva com o cordeiro. Se você entendeu o capítulo 5 de Oséias, onde a profecia é para a casa de Efraim e para a casa de Judá, que profeticamente você vai ver que são figuras que está apontando para uma realidade maior, apontando para judeus e gentios, você vai perceber agora, irmãos, que essa profecia estava sendo dito, eu vou vir, mas eu vou voltar para o meu lugar, até que reconheçam as suas culpas e me busquem quando estiverem passando por uma angústia. Eu acho que não tem como ser mais claro do que isso, do que eu estou falando para vocês. Mas, para quem tem dúvida, gente, vamos ler o capítulo 6 e você vai entrar agora na parte em que está sendo anunciada a ressurreição dos mortos e os 2000 anos, tá? Inclusive o milênio. Olha que interessante essa profecia. Agora, quando a gente chega no capítulo 6, lembrando que não existia divisão de capítulos, é o mesmo contexto da profecia, você vê o profeta Oséias dizendo, vinde, tornemos ao Senhor. O que é esse vinde e tornemos ao Senhor? É a oração de Efraim e de Judá, que haviam sido despedaçados por Cristo como um leão, né? E que Cristo, depois de fazer isso, voltou para o seu lugar. Preste atenção, está sendo dito aqui a oração de Efraim e de Judá. Vinde, tornemos ao Senhor. Ele não está dizendo, vou voltar para o Senhor. É no plural, vinde, tornemos ao Senhor. Está falando da oração de Efraim e de Judá, de judeus e gentios. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará. Ele feriu e Ele atará as feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida
e ao terceiro dia ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, olha que profecia tremenda isso. Eu vou tentar resumir para vocês, porque você vai entender a profundidade desse texto. Ele está dizendo para nós o seguinte, que o Senhor vai voltar quando eles se arrependerem, quando estiverem passando por uma grande angústia e clamarem ao Senhor. No capítulo 6, você vê agora como se fosse o profeta sendo usado para mostrar a oração de Efraim e Judá quando estiverem passando pela grande angústia. Vinde, ele nos despedaçou, mas ele nos sarará, ele nos feriu, mas ele vai curar nossas feridas. No verso 2 ele diz, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que é isso, irmãos? Vou mostrar para vocês aqui num gráfico. Agora chegou a hora do nosso mapa mental. O que é depois de 2 dias? O texto que a gente leu de Oséias é muito claro. Deus estava falando por meio das 2 casas de Israel, por meio de judeus e efraimitas, por meio da casa de Judá e a casa de Israel. Deus estava mostrando que Jesus viria como um leão e que Jesus ia despedaçá-los, mas que Jesus depois voltaria para o seu lugar, até que chegasse um tempo em que o povo estivesse passando por uma aflição, por uma angústia, e então clamariam a ele. E quando clamassem a ele, de madrugada, agora o Senhor voltaria. Então, olha que interessante, Oséias 5 está falando da primeira vinda de Cristo. E desse intervalo até que chegue o momento de uma grande angústia em que o povo vai clamar pelo Senhor. Embora Oséias 5 não fale o período de tempo, quando a gente vai chegar no capítulo 6, a gente vê agora por meio de Oséias como o povo está clamando, Efraim e Judá está clamando ao Senhor, e você vê agora as palavras proféticas. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro nos ressuscitará. O que a gente está vendo aqui, irmãos? A gente está vendo uma profecia, um ato profético. Eu já tenho falado isso, e para quem acompanhou toda a série da geração que verá a vinda de Cristo, esse assunto está muito claro. Mas pensando que talvez possa ser o primeiro vídeo seu, eu vou repetir algumas informações. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Durante 6 dias, Deus criou o mundo. No 7º, ele finalizou a sua obra, ele descansou, ele abençoou e santificou. Deus se cansa? Não. Deus estava mostrando uma profecia que estava apontando para os 6.000 anos da humanidade. Por quê? Porque o próprio Moisés, que escreve acerca dos 7 dias da criação, depois vai escrever no Salmos 90 que para Deus um dia é como 1000 anos. Pedro, quando é questionado por que a vinda do Senhor tardava, ele responde, gente, não quero que vocês ignorem uma coisa, que para Deus um dia é como 1000 anos. Deus não tarda a promessa, mas existe um tempo determinado. Cada dia da criação, dos 6 dias, apontava para um milênio do homem, no qual ele deveria trabalhar, do qual ele estaria debaixo da escravidão do pecado. Mas o 7º era o ano da libertação. Como a gente já estudou nas festas, você vai lembrar que os primeiros 4 dias aponta para o período da separação, em que o cordeiro foi separado, para que na virada do 4º dia para o 5º ele fosse sacrificado. Então, Cristo, que é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo, você vai ver que durante 4 dias ele foi separado, e na virada do 4º para o 5º, Jesus vem. Então você vê aqui, 4 dias, na virada do 4º para o 5º milênio, você vê que Cristo vem como um cordeiro e morre por cada um de nós. Agora, irmãos, olha que interessante. Oséias está profetizando que ele voltaria para o seu lugar, até que o povo clamasse por ele quando estivesse passando por angústia. No capítulo 6, fica muito claro. Ele diz, depois de 2 dias,
ele nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Depois de 2 dias, você já vê que está falando da transição entre o segundo e o terceiro. E no terceiro, ele não está dizendo que é lá pelo meio ou no final, é no início. Ou seja, você pega o final dos 2 dias e o início do terceiro, você tem justamente essa transição onde vai acontecer a ressurreição dos mortos, na vinda de Cristo, na segunda vinda. Por isso que Oséias estava profetizando, irmãos. Ele estava declarando a ressurreição dos mortos depois de 2000 anos. Por quê? Lembra dos 7 dias da criação, que também apontam para 7 milênios? Você vê que durante 4.000 anos o cordeiro foi separado desde a fundação do mundo, para que na virada do 4º para o 5º ele fosse sacrificado como um cordeiro que iria purificar o mundo inteiro, para que todo aquele que olhar para ele não morra, mas tenha vida eterna. Agora, ele ressuscita, ascende ao céu de volta para o seu lugar. Oséias 5 diz que ele voltaria para o seu lugar, que ele iria e voltaria para o seu lugar. Oséias 6 diz, depois de 2 dias, quando o povo clamar e se arrepender e buscar, ele diz, depois de 2 dias ele nos dará a vida e ao terceiro nos ressuscitará. Então você percebe que tem uma contagem de tempo acontecendo aqui? Depois da primeira vinda, nós temos a contagem de 2 dias, que profeticamente esses 2 dias, numa contagem, se a gente pegar desde o início, já seria o 5º e o 6º dia. Mas contando a partir da primeira vinda, seriam 2 dias. E o terceiro, profeticamente, na linha do tempo, ele já é o 7º, mas contando a partir de Cristo, é o terceiro dia. Entenderam? É como se a gente olhasse, nós podemos olhar para essa linha do tempo de 2 formas, contando 7 dias, desde o primeiro Adão, ou contando 3 dias desde o segundo Adão, desde que Cristo se manifestou. Então nós temos aqui, na verdade, 2 colocações diferentes, 2 linguagens proféticas diferentes, falando da mesma cronologia, onde numa a gente vê 7 dias da criação, apontando para 7 milênios, e na outra nós vemos 2 dias, 3 dias, apontando a partir de Cristo até o tempo do fim. Olha que revelação tremenda. Oséias, ele profetiza a primeira vinda, dizendo, ele vai vir como leão para Efraim e para Judá. Ele vai despedaçar e depois ele vai voltar para o seu lugar. Mas, depois de 2 dias, ele voltará, ele nos dará vida e ao terceiro ele nos ressuscitará. Está sendo anunciado aqui, irmãos. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida. O que é dar a vida? É ressuscitar. Por isso que ele está dizendo, depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro nos ressuscitará. Está falando da ressurreição dos mortos. E isso vai ficar muito claro, irmãos, quando a gente entende que isso vai acontecer depois da grande tribulação e não antes da grande tribulação, como muitas pessoas dizem. Por quê? Porque Oséias disse no finalzinho do capítulo 5, antes de chegar no capítulo 6, ele diz, quando estiverem passando por angústia, eles vão clamar a mim de madrugada. O que é isso, irmãos? É uma profecia que, em primeiro lugar, está apontando para a grande angústia, para a grande tribulação, que está apontando tanto para judeus e gentios passando pela grande tribulação. Está apontando também, irmãos, para a meia-noite das 10 virgens. Tem muitas conexões aqui. Porém, você vai perceber que quando ele fala que depois de 2 dias, ao início do terceiro, ele nos ressuscitará, quando você lê os textos sobre a ressurreição dos mortos, você vai ver que isso fica muito mais claro. Olha só, eu vou ler algumas passagens só para que você compreenda o que eu estou falando. Quando a gente lê João, as palavras de Jesus, em João capítulo 6, o que Jesus está dizendo? Ele está profetizando a ressurreição, a vida eterna para aqueles que creram nele. Então, olha só, Jesus diz, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia.
Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Todo que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, quando que é o último dia? Vou mostrar para vocês. Quando você olha para essa linha do tempo, o último dia, se você contar 7 dias, era o último. Está apontando para o último milênio também, o sétimo, aquele descrito em Apocalipse 20, os 1000 anos em que nós vamos reinar com Cristo aqui na Terra. Quem vai reinar com Cristo? A Bíblia não diz que aqueles que ressuscitaram, que participaram da primeira ressurreição, eles serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo por 1000 anos? Não é esse último milênio, o último dia? Então, quando a gente faz uma contagem de 7 dias, o último é o sétimo. Quando a gente faz uma contagem de 3 dias, né, você tem 2 dias, apontando para 2 milênios, o terceiro é o sétimo, é o milênio, é o último dia. Jesus diz, aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava profetizando a mesma coisa que Oséias. Oséias disse, depois de 2 dias, no início do terceiro, eu ressuscitarei vocês. Jesus está dizendo, eu vou ressuscitar vocês no último dia. O terceiro ou o sétimo é o último dia. Entenderam? Olha que linda essas profecias, irmãos. Eu amo tanto quando a gente começa a estudar e a gente vê que a Bíblia está toda conectada. Os profetas, a lei, os salmos, os evangelhos, as epístolas, o livro do Apocalipse, eles estão todos interligados e conectados. Olha que lindo isso. Então, perceba que Jesus está dizendo que a ressurreição é no último dia. Se nós contarmos desde Adão, o último dia é o sétimo. Se nós contarmos desde a vinda do segundo Adão, que é Cristo, o último dia é o terceiro, mas a mesma profecia está sendo revelada por meio de figuras diferentes. Jesus está dizendo, a ressurreição é no último dia. Oséias está dizendo, depois de 2 dias, no início do terceiro. Ou seja, depois de 2000 anos, no início do reino milenar, você vai ver essa transição. Você vai ver uma grande angústia, uma grande tribulação, as pessoas vão clamar e Cristo vai vir, vai se manifestar e vai ressuscitar, né? Vai sarar as feridas e vai ressuscitar aqueles que creram nele, aqueles que clamarem por ele. Agora, quando a gente lê nas palavras de Paulo, Paulo vai dizer algo semelhante. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, primeiro Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é o segundo Adão, Cristo. Porque assim como todos morem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, olha que revelação tremenda. Quando a gente olha para essa linha do tempo, você vai perceber que Paulo estava dizendo que haverá ressurreição dos mortos. E nessa ressurreição, ele diz assim que todos morem em Adão. Aqui no primeiro Adão, quando Adão pecou, toda a humanidade foi colocada debaixo do pecado. Então todos morem em Adão. Ele diz, mas em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, se entrou a morte no mundo por meio do pecado aqui em Adão, entrou a vida por meio de Cristo aqui na cruz. Porém, ele diz assim, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia, sendo o primeiro. E lembra que esse termo está ligado às festas, por isso que eu foco tanto nesse assunto das festas. E no canal Graça e Conhecimento, nós vamos ter um módulo já também falando sobre as festas. Agora, o texto está dizendo, Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Assim como Cristo ressuscitou,
o texto vai dizer para nós assim, que nós também vamos ressuscitar, os que são de Cristo também vão ressuscitar, mas existe uma ordem para isso. Cristo foi o primeiro e os que são de Cristo na sua vinda. Percebeu que na vinda de Cristo, na parousia de Cristo, na manifestação visível de Cristo, os que são de Cristo também vão ressuscitar? De novo, nós temos aqui a primeira vinda, depois de 2 dias ele nos dará vida. Né? Na vinda de Cristo, na ressurreição, vai acontecer a segunda vinda de Cristo também. Então, existem vários assuntos na Bíblia que eles estão conectados. Não existe margem para a gente desconectar e separar, dizendo, olha, a ressurreição começa a acontecer em diversas fases, 7 anos antes, e depois, no final, acontece a última fase da ressurreição, então Jesus vem visivelmente. Não. O profeta Oséias está dizendo, eles vão passar por aflição, então eles vão clamar. E veja que a profecia de Oséias, ela é para Efraim e ela é para Judá. Ela é para gentios e ela é para judeus. Está dizendo, vão passar por angústia e então vão clamar a mim. Veja que a grande angústia de Jacó, a grande tribulação, a grande aflição profetizada em Daniel, ela não é apenas para judeus, mas ela é algo que vai pegar o mundo inteiro, judeus e gentios, até que clamem ao Senhor. E quando estiverem passando pela angústia e clamarem ao Senhor de madrugada, então entra o capítulo 6. Isso vai acontecer alinhado, né, depois de 2 dias, no início do terceiro. Depois de 2 dias nos dará vida e ao início do terceiro nos ressuscitará. Olha que profunda essa profecia. E é interessante porque Oséias capítulo 6, eu até vou mostrar uma coisa que eu não falei para vocês. Oséias 6 termina dizendo assim, então conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva. Lembra que Jesus ele é chamado de a estrela da alva? Por quê? Porque de madrugada, a primeira estrela a brilhar forte no céu é a estrela alva. Está apontando que de madrugada, quando estivermos buscando ao Senhor em meio à grande aflição, à grande angústia, num período de escuridão, de densas trevas, Cristo vai brilhar no céu como a estrela alva, sendo a primeira a aparecer em meio a um cenário de densas trevas. Está falando da segunda vinda de Cristo. Aqui em Oséias ainda está dizendo o seguinte, é certo que ele nos virá como uma chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Lembra que as profecias falavam das chuvas temporãs e as chuvas serôdias, né, as primeiras e as últimas? Veja que aqui ele está citando as últimas chuvas. Irmãos, isso está totalmente ligado à segunda vinda de Cristo. Oséias anunciou a primeira vinda de Cristo, anunciou que ele voltaria para o seu lugar e anunciou que depois de 2 dias, ao início do terceiro, ele voltaria e ainda ressuscitaria os mortos. Irmãos, isso é tremendo demais. Então, quando a gente pega tudo isso que a gente está falando hoje, perceba como está conectado. Oséias disse que o Senhor voltará depois de 2 dias e nos ressuscitará ao início do terceiro e nos dará vida. Jesus disse que ele nos ressuscitará no último dia. Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Assim como Jesus ressuscitou, há uma ordem. Na sua vinda, nós também vamos ressuscitar. Ou seja, se a gente conectar Oséias dizendo que a ressurreição é depois de 2 dias, na virada para o terceiro, e nós pegarmos Paulo dizendo que ele vai nos ressuscitar na sua vinda, você vai ver que existe a vinda de Cristo e a ressurreição, elas acontecem no mesmo evento. E segundo Jesus, no último dia, né, quando estiver para dar início ao reino milenar, você vê que o evento que antecede o início do milênio é justamente a vinda de Cristo, a sua manifestação nas nuvens, em poder e grande glória, acompanhado pelos anjos, para buscar os seus eleitos, como Jesus diz. Vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então ele dará ordem aos seus anjos, ao som de trombetas, para recolher os seus eleitos. O que é recolher os eleitos?
os mortos ressuscitando e os vivos sendo arrebatados para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Irmãos, é tremendo demais essas profecias. Tá? Eu acho que até aqui já ficou claro. Eu vou só citar mais alguns textos, só para complementar para quem ainda não entende sobre a ressurreição, mas eu creio que aqui as profecias já estão ficando muito claras em relação à geração que verá a vinda de Cristo. Oséias anunciou que depois que Jesus viesse como um leão para Efraim e para Judá e voltasse para o seu lugar, ascendesse ao céu de volta, haveria um período de 2 dias até que o povo passasse por uma aflição, se arrependesse e clamasse a ele de madrugada. Então ele se manifestaria como uma estrela alva no céu. E depois de 2 dias ele nos ressuscitará e nos dará vida. Ao início do 3º ele nos ressuscitará. Jesus disse, no último dia eu ressuscitarei vocês. Paulo disse que Cristo é a primícia, mas existe uma ordem para a ressurreição. Cristo primeiro e nós depois na sua vinda, na primeira ressurreição. Se a gente for ler outros textos, vocês vão perceber que Daniel anunciou algo muito semelhante. Lembrem que Daniel é aquele que no capítulo 9 ora pelos de perto e pelos de longe. Né? E aqui você vai ver que Daniel está profetizando a grande aflição, a grande tribulação no capítulo 12. E olha o que ele diz em relação à grande tribulação e à ressurreição. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas para sempre e eternamente. O que Daniel está profetizando aqui, irmãos? Daniel estava falando sobre a ressurreição dos mortos. Numa linha do tempo, você percebe que Daniel está dizendo que vai haver primeiro a grande angústia, a grande tribulação, e depois os mortos ressuscitarão, receberão os galardões, resplandecerão como as estrelas? Irmãos, numa linha do tempo, é o que Oséias profetizou, é o que, quando a gente soma as palavras de Oséias, as palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo, você vê que você vai ter uma mesma revelação. Agora, somando as palavras de Daniel, a mesma revelação. Vai haver um período de grande tribulação, um período de grande angústia. Segundo Oséias, Oséias disse, que vai haver uma angústia e então me clamarão. E quando clamarem, ele diz assim, vai acontecer essas coisas. Então você percebe que tudo isso está alinhado com o que o profeta Oséias disse no final do capítulo 5. Eu irei para o meu lugar de volta até que eles reconheçam a sua culpa, então quando eles estiverem passando por uma angústia, eles me clamarão de madrugada. O que é isso, irmãos? É o que o profeta Daniel estava anunciando também. Daniel está dizendo, vai haver uma grande angústia como nunca houve, nunca mais haverá, uma grande aflição. E então haverá a ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. É o mesmo que Jesus anunciou, a ressurreição no último dia. O que Oséias vai anunciar no capítulo 6, depois de 2 dias no início do 3º. É o mesmo que Paulo anunciou. Existe uma ordem, Cristo primeiro e depois os que são de Cristo na sua vinda, na sua segunda vinda. Não existe arrebatamentos em fase, não existe ressurreição em etapas, porque a Bíblia diz que a ressurreição é na vinda de Cristo, na parousia de Cristo, na manifestação visível de Cristo, e não 7 anos antes ou 3 anos e meio antes. Se você continuar lendo, você vai perceber textos como, por exemplo, Apocalipse 20. Olha o que é dito acerca da primeira ressurreição. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Irmãos, que 1000 anos são estes? Está aqui, ó. Este período de 1000 anos, que é o 7º dia, se a gente contar desde o primeiro Adão até o tempo do fim. O milênio, os 1000 anos descritos aqui em Apocalipse 20 é justamente o 7º dia. Se a gente olhar para a profecia de Oséias,
desde a primeira vinda de Cristo até o final, é o terceiro dia. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro nos ressuscitará. Está aqui, ó, o terceiro dia. O sétimo e o terceiro são o mesmo. Só que Apocalipse 20 está dizendo, então, que Satanás seria preso por 1000 anos, seria lançado num abismo, e então, olha o que é dito no verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles que lhe foi dada a autoridade de julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa e na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, para ressuscitar e reinar com Cristo no milênio, a ressurreição tem que ser no início, né? Depois de 2 dias, no início do terceiro. Olha o que é dito ainda aqui, ó. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. O que está sendo dito? Aqui está sendo dito exatamente o seguinte, que todo aquele que vai passar pela grande angústia, que vai passar pela grande tribulação, e que durante a grande tribulação não adorar a besta, não aceitar a sua imagem e nem a sua marca, muitos vão ser decapitados, vão morrer. Outros vão permanecer vivos até o final e participar do arrebatamento. Mas muitos vão passar pela grande tribulação e vão passar pelo martírio, pela morte. Tanto que a palavra testemunha, você vê que é mártir, ou seja, vão dar testemunho, não vão negar a Cristo e vão morrer nesse período de grande angústia. Mas Cristo os ressuscitará no último dia. E quando diz no último, é no início dele. Por quê? Para que esse povo que não adorou a besta, não pôs a sua imagem, não adorou a sua imagem, para que essas pessoas reinem com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, você percebe que lendo o texto ele te dá uma cronologia? É depois da grande tribulação, mas antes do início do milênio? Quando você olha para essa linha do tempo, é no final dos 2 dias, no início do terceiro. Depois da grande tribulação, antes de começar o reino milenar. O que eu quero demonstrar para vocês com esta aula, que muito provavelmente deve estar dividida em 2 partes. Na primeira parte, eu procurei mostrar para vocês um mistério de Cristo que estava figurada nas 2 casas de Israel, Efraim e Judá. Por quê? Porque quando a gente olha para as profecias, como Jeremias, você vê que a nova aliança é anunciada para a casa de Efraim, a casa de Israel ou a casa de Judá. Por quê? Quando é anunciado por Ezequiel que seria unido, é para a casa de José, a casa de Efraim, a casa de Israel e a casa de Judá. Quando a gente chega em Oséias, é anunciada a ressurreição dos mortos para a casa de Efraim e para a casa de Judá. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, você vai ver que Paulo ele recebe a revelação, a compreensão, e ele entende que se tratava de um mistério revelado através de Cristo, aonde a casa de Judá apontava para os judeus, enquanto a casa de Efraim, que foi semeada entre as nações, estava apontando para os gentios que se converteriam, aceitariam a Cristo, deixando de ser gentios e participando do Israel espiritual de Deus, sobre quem também repousaria as bênçãos de Abraão. Então, tanto o judeu que se converte a Yeshua, o Messias, como para os gentios que se convertem para o Messias, ambos passam a fazer parte do Israel, do verdadeiro Israel de Deus, o Israel espiritual. Não aqueles que nasceram segundo a carne, mas segundo a promessa. E que, segundo o profeta Oséias e as demais profecias que a gente está estudando hoje, esse Israel, formado por efraimitas e judeus, formado por gentios e por judeus, que são irmãos em Cristo, unidos e fazendo parte de um só corpo, este Israel de Deus em Cristo vai participar da ressurreição no último dia, que segundo os profetas estava apontando para o
sétimo dia, que segundo Oséias estava apontando para o depois de 2 dias no início do terceiro, que segundo o apóstolo João no livro do Apocalipse vão ressuscitar na primeira ressurreição depois da grande tribulação para reinar com Cristo e serem sacerdotes durante 1000 anos, o sétimo. Perceberam, irmãos, como as profecias estão todas conectadas? Mas uma das coisas que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte: existe um período de tempo, uma contagem aproximada. Como eu expliquei na primeira aula deste terceiro módulo, a gente não sabe a data da queda de Adão, embora eu apresentei aqui a minha teoria. A gente não tem uma data exata da morte e ressurreição de Jesus, mas com certeza essas datas estão conectadas e estão apontando para a data da segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que nós não podemos marcar o dia e a hora, e eu concordo com isso. Mas isso não significa que você não pode compreender os tempos e as estações, porque a Bíblia deixa claro para nós, ela tem muitas profecias demonstrando a proximidade, para que a gente possa reconhecer o tempo em que estamos vivendo. E se você contar desde a primeira vinda de Cristo, mesmo que você não saiba a data exata em que ele morreu e ressuscitou, você vai perceber que desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, a gente está próximo a cumprir-se já 2 dias proféticos, ou 2000 anos, né? Ou 40 jubileus. São diversos termos, mas que estão apontando para o mesmo período de tempo. Está muito próximo o tempo, a geração que verá se cumprir isto que foi profetizado hoje por Oséias, quando ele diz: depois de 2 dias ele nos dará vida, no início do terceiro, ou seja, ao terceiro dia ele nos ressuscitará. Irmãos, nós estamos prestes a ver a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja. Mas, por ocasião de tudo isso, nós também vamos ver outras coisas que Oséias profetizou, como, por exemplo, uma angústia que vai fazer com que o povo clame até que então Cristo se manifeste sobre as nuvens. Então, vai haver a vinda de Cristo? Sim. Os mortos vão ressuscitar? Sim, depois de 2 dias ao início do terceiro. Mas estes eventos também serão precedidos por uma grande tribulação, uma angústia que vai fazer com que tanto Efraim como Judá, tanto judeus como gentios, se voltem para o Senhor, clamem a Ele de madrugada, e então o Senhor vai restaurar as nossas feridas, vai curar a cada um de nós, vai nos dar a vida depois de 2 dias, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Então, irmãos, eu quero finalizar esta aula mostrando o mapa que a gente vem construindo desde o primeiro módulo, desde as primeiras aulas. Nós temos aqui este mapa mental, onde eu demonstrei para vocês que Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas, das coisas antigas, porque Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Percebe que desde o princípio Deus veio deixando várias figuras, várias tipologias, várias profecias, várias revelações, aonde desde o princípio Deus estava anunciando o tempo do fim. Desde o princípio Deus veio anunciando o que Ele vai fazer nos últimos dias. E é dito lá em Pedro, deixei esses textos aqui bem pequenininhos, né? Isaías, Pedro, 1 Crônicas. Não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se nós temos 7 dias da criação, esses 7 dias estão apontando para 7 milênios, 7.000 anos. Agora, olha que interessante, segundo a profecia que nós estudamos hoje de Oséias, Cristo viria, e aqui está ele, né? E como um leão, e despedaçaria a Efraim e a Judá. E depois de 2 dias, quando o povo estivesse angustiado e clamasse a ele de madrugada, como a alva ele se manifestaria.
como depois de 2 dias ele viria, sararia as feridas, depois de 2 dias ele daria vida e ao terceiro ele ressuscitaria. Isto, irmãos, está apontando justamente para este período de tempo, onde a gente está vendo exatamente a primeira vinda anunciada em Oséias, onde ele vem e depois ele volta para o seu lugar até que o povo reconheça a sua culpa. Depois de 2 dias o povo clame, então ele volta. Haverá ressurreição e arrebatamento na vinda do Senhor, para que no terceiro dia, que também é o sétimo, no terceiro dia, a gente possa estar com ele. Lembrem, se nós contarmos desde o primeiro Adão, nós temos uma contagem de 7.000 anos. Se nós contarmos a partir do segundo Adão, que é Cristo, nós temos 2 dias, um intervalo de 2 dias, e no terceiro nós vamos reinar com Cristo, que é o reino milenar. Então, irmãos, eu quero finalizar esta aula muito importante, dizendo para vocês o seguinte: existem promessas de Deus, promessas de ressurreição, promessas de vida eterna. Existem promessas que estão revelando a geração que verá a vinda de Cristo. Para quem acompanha toda a nossa série, vê que existe uma cronologia de Adão até Cristo de 4.000 anos, de Cristo até hoje, meados de 2.000 anos, e que, para nós contamos como um ato relevante o período da queda de Adão, da morte e ressurreição de Cristo, para entender a proximidade da segunda vinda de Cristo. E não, irmãos, não se preocupem porque eu não estou marcando data, porque existem muitas informações que não nos foram deixadas com precisão, justamente para que ninguém pudesse marcar uma data. Mas sim, nós podemos entender qual é a geração que verá a vinda de Cristo, ou pelo menos qual é a proximidade da vinda de Cristo, quando a gente começa a entender o período que vai desde Adão até Cristo, 4.000 anos, de Cristo até hoje, mais 2.000 anos. Nós estamos no limiar de finalizar 6.000 anos e dar início ao sétimo. E esse sétimo é o reino de Cristo aqui na Terra. É o terceiro dia descrito na profecia de Oséias. Então, irmãos, espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha somado ao entendimento que você já tem das profecias. Esta aula, ela vai estar disponível no nosso curso Escatologia Revelada, ela faz parte da base do nosso curso, mas por ser um assunto muito importante, esse módulo da geração da vinda de Cristo, ele também vai estar todo disponível lá no canal Graça e Conhecimento, gratuitamente para todo mundo. Eu vou fazer um convite para vocês, irmãos. Você que já faz parte do curso, você abençoa a minha vida, para que eu possa manter o canal Graça e Conhecimento gratuitamente para os irmãos, cobrir os custos que a gente tem. Mas para você, irmão, que faz parte do canal e sentir no coração, você pode nos ajudar a manter o canal. Assim como hoje eu tenho irmãos que me ajudam a manter o canal, a manter a minha vida, né, para que a gente consiga manter as coisas. Então eu vou pedir para vocês, se você quiser, você pode contribuir aqui. Né? Você pode fazer os 4 Cs, né? Você pode curtir, comentar, compartilhar e também contribuir para que a gente possa pagar as despesas do canal e eu possa me manter dando ensinos para vocês, compartilhando os estudos com vocês. Ou você pode cogitar também se inscrever, fazer parte do nosso curso e você lá vai encontrar todo esse conteúdo organizado por módulos. Lá você tem alguns módulos a mais também, você vai ter aulas diferentes, módulos completos e os mapas mentais para baixar, tá bom? Então, desde já, um abração, graça e paz e até a próxima aula.